Olá, tudo bem? Hoje é dia 18 de abril de 2020. Eu sou o pastor Becker, integrante do Ministério Pastoral da Primeira Igreja Batista em São Miguel Paulista, São Paulo, capital. Quero considerar com você hoje o tema forte ou fraco, força ou fraqueza, e pensar numa aparente contradição que existe na Bíblia. Primeiro, considerando o texto de Josué 1, 6 e 9, que diz assim: Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. E o segundo texto está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 5, 9 e 10. O apóstolo Paulo fala: Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Claro que não existe contradição alguma aqui, nesses dois textos, pois no primeiro caso, o primeiro texto de Josué, Deus está incentivando Josué para que ele siga em frente no cumprimento da tarefa que havia recebido de Deus. Não foi isto que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. É como se Deus estivesse ao lado de Josué, torcendo por ele e dizendo: vá em frente, não desista, supere os obstáculos, confie em mim, afinal, fui eu que te mandei. Corra, não pare. E no segundo caso, aquele texto de 2 Coríntios, Paulo está convencido de que não pode confiar em sua própria força. Ele diz: mais me gloriarei nas fraquezas. Certamente, estes textos não são contraditórios, mas falam de coisas diferentes. O primeiro, de Josué, fala da resiliência e determinação de quem deseja fazer a vontade de Deus. Ele não pode ser fraco, mas deve ser forte, deve prosseguir em confiança e obediência a Deus. E não é um sentimento de orgulho vaidoso, se sentindo mais forte que os outros, não, mas é um sentimento de profunda submissão e obediência a Deus, e isso fortalece. Eu quero citar um texto, uma frase do autor Paul Tournier, que ele escreveu em seu livro Os Fortes e os Fracos, da editora ABU. Escreveu ele: a força sobrenatural do Espírito Santo submete o homem a Deus. Só com a obediência ao Espírito é que se pode receber a potência do Espírito. E considerando aquele segundo texto, o de Paulo, Paulo reconhece a sua fragilidade humana. Ou seja, percebe que sem Deus é impossível prosseguir. Paulo reconhece que só Deus é a fonte de sua força. Mas me gloriarei nas fraquezas, nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Esse deve ser o meu sentimento e o teu sentimento. Nós não nos bastamos, precisamos de Deus para enfrentarmos as mais diversas circunstâncias da vida. Não é uma força inerente a nós, mas ela é proveniente de Deus. E citando novamente o autor Paul Tournier, ele escreveu: a doutrina cristã não é uma doutrina da fragilidade, mas a força que dá ao homem é totalmente diferente da força natural. É a força conduzida por Deus, essa que faz o que Ele quer, assegura grandes vitórias, mas só vitórias sobre o mal e sobre si mesmo, e não vitórias sobre os outros, nem vitórias destrutivas. Então, baseado nesses dois textos de Josué e 2 Coríntios, e nessas citações de Paul Tournier, como lidar com a força e a fraqueza,
ou com o forte e o fraco. Uma boa dica está em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que é espírito de covardia? Espírito de covardia é espírito de medo. Deus não quer que tenhamos medo quanto a nossos dons, nosso chamado e quanto às circunstâncias que estamos enfrentando na vida. Covardia é fugir de algo que nos dá medo ou que parece muito difícil. Espírito de poder. Poder vem do grego dunamis. E esta palavra também é encontrada em Atos 1:8, quando diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Espírito de amor, do grego ágape, que nós encontramos muito bem em 1 Coríntios 13, não é verdade? Ali é a celebração do amor, mas há outros textos também, por exemplo, 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. E fala também o texto de espírito de moderação, do grego sofornismos. É o que? É a saúde mental, a sobriedade, uma mente equilibrada, é a sã ou autodisciplina que nos livra de exageros e do desequilíbrio. Conclusão: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué 1:9. Mas sempre dependa de Deus. Quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Então, o que eu e você devemos fazer sobre esse assunto, força e fraqueza, ser forte ou ser fraco? Nós devemos ser fortes no sentido de não perdermos o foco da nossa caminhada, fixarmos em Deus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, não perder esse rumo, ir na direção, não parar a despeito das circunstâncias, mesmo em situações tão adversas que estamos vivendo hoje com essa pandemia do coronavírus. Nós temos que ser fortes. Agora, assim como Paulo disse, quando sou fraco, aí sou forte. É ser fraco no sentido de quê? De que eu sei que eu não posso depender de mim mesmo, do meu intelecto. Eu tenho que depender de Deus. E essa dependência de Deus é que nos dá essa força extraordinária que muitas vezes nós nem entendemos. Então viva assim, seja forte e corajoso, mas seja dependente de Deus. E que Deus abençoe você e use a tua vida para abençoar outros. Sabemos que muitas pessoas estão sofrendo com depressão, com abatimento de coração e precisam com certeza de uma palavra de ânimo. Então que Deus use você, abençoe você e vai nessa tua força. Tenha uma boa tarde, um bom final de semana, muita paz e saúde e alegria para você e para toda a tua família, em nome de Jesus. Amém.